Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha que coisa linda, gente. Olha essas suculentas, olha a saúde, olha que coisa maravilhosa que está a nossa bancada de matrizeiros. Olha que coisa linda. Essa bancada aqui era super produtiva, eu já retirei centenas de mudas daqui. E toda vez que eu faço um vídeo mostrando essa bancada, vem a pergunta: como você fez, de que material é feito, se tem furo, se não tem, por que você fez? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa bancada inteligente, no qual ela nos dá muitos frutos, porque além dela ficar linda, olha só, gente, parece uma cantoneira ou um jardinzão, bem colorido, bem bonito, ela ainda é produtiva, porque ela se transforma em matrizeira, dá muitas mudas, enfim. Então nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes, mas antes, é lógico, chega deixando seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gustavo. Bora para mais um vídeo, meus amigos, que esse vai ser top. Vamos começar pelo começo. Qual material é feito essa bancada? E olha só que interessante, gente. Às vezes, a necessidade faz a situação, né? Nós construímos essa aqui de produção e tudo mais, e aí precisávamos de bancada. E meu sogro, ele tinha essas canaletas, essas sobrando, né? Eu nem sei se encontra mais para vender isso aqui, é uma coisa bem antiga, mas você pode replicar isso aqui com outros materiais, tá? Então calma, calma que você pode fazer na sua casa assim. Aí ele tinha essas canaletas, ele falou, ó, vê se dá para você utilizar para fazer as bancadas. E aí a ideia inicial não era fazer dessa forma aqui, com ela invertida e as plantas dentro. Era simplesmente colocar os vasos em cima, dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui que eu fiz com telha brasilite normalzinha, inclusive, olha que coisa linda que estão essas Barão Bold, gente, que eu tô fazendo crescer, replantei faz pouco tempo aqui. Olha essa aí que é Vera Papagena. Bom, mas esse é assunto para outro vídeo. Então a ideia inicial era fazer dessa forma aqui, passar um concreto nela para colocar as plantas em cima. Só que como ela tem um buraco muito grande e um espaço, nós pensamos com nossos botões. Por que não fechar a lateral, encher de substrato e plantar nela? Dessa forma, né, como vai ter bastante espaço, ela vai poder nos dar muitos frutos. E foi o que nós fizemos. Mas no começo, a ideia era fazer mudas por folha aqui. Então o que eu queria? Eu queria colocar várias folhinhas, e quando elas crescessem, ela ia formar uma forração e ia ficar muito legal. Só que pela quantidade de terra, essa ideia ela não teve tanto sucesso, porque era muita terra, as folhas muito pequenininhas, sem raízes, então eu não conseguia achar um meio termo. E aqui, ó, essa daqui é um sombrite, ela tá bem na beirada da estufa. O que acontecia também? O sol é muito forte aqui, não tem paredes, então bate sol o dia inteiro e as mudinhas sentiam um pouco. Porque quando tá só na folha, se você deixa muito sol, algumas queimam e tudo mais, não estava dando certo. Então desistimos dessa ideia de berçário e decidimos plantar plantas grandes já, adultas. E foi assim que começamos. Então plantei vários cedros, né? Esse daqui, ó, de cedro nos balmenianos, gente, eu arranquei muitas mudas, muitas mesmo. Eu acho que se for contar aí, mais de 300 mudas só dessa parte aqui do matrizeiro. Inclusive tem um vaso aqui ainda, ó, que tá aqui desde o começo, em cima da terra, que eu não retirei, não plantei, que eu também tiro muda dele, tá? Então isso daqui, ele já prosperou demais. Inclusive, há pouco tempo atrás eu tirei uma remessa. Ó, tudo isso daqui saiu de lá. Inclusive vou até puxar uma aqui, ó, pra ver se, ó, já tem raízes, ó. Então, eu fico nesse ciclo eterno. Vou cortando as cabeças e vai nascendo mais. Vou cortando a cabeça e vai nascendo mais. Ó, esse daqui também saiu tudo de lá. E por que funciona? Porque tem bastante espaço. Olha só a altura disso aqui, ó. Olha a largura. Então as suculentas, elas entendem como se estivesse no chão, vamos dizer assim. Porque como ela é comprida, fica meio que limitado o crescimento das raízes. Então a planta cresce, cresce, cresce e se prolifera demais, né? Ela prospera muito. Esse cedro aqui também, a mesma coisa, retirei várias mudas, inclusive, ó, há muito pouco tempo, já está crescendo novos brotos. E quanto mais você corta, mais broto vem, porque veja quantas mudinhas vem do galho, ó. Então, é muito produtivo, tá? Outra coisa que eu costumo fazer aqui é ter um certo dinamismo. Então, eu tô sempre trocando as plantas daqui. Essa parte só tem plantas mais assim que ficam gigantes, e elas foram decapitadas. Então, pode ver que essa parte aqui ela é meio limpa, meio clean, né? Por quê? Eu coloco a planta aqui, enraizou, eu tiro a planta no pote, e eu uso em arranjo, eu coloco para vender. Então, são plantas que não ficam aqui por muito tempo. Isso também é muito inteligente, porque se você for ficar sempre tendo que fazer bandeja, ou fazendo, né, vasos individuais, dá um certo trabalho.
Então como que eu otimizo o tempo aqui? Eu corto tudo as cabeças, enfio aqui, deixo enraizar, tiro e planta no vaso. Inclusive, nossa, tem que dar uma limpada aqui, pessoal. Tirar umas folhas aqui que estão secando. Tem que sempre manter a manutenção, né? E aí eu vou utilizando dessa forma. Então eu vejo que enraizou aqui, puxo, coloco no vaso, trago a próxima remessa. E assim eu vou ganhando planta. A base, né, como vocês podem ver, eu fiz de tijolo, mas você pode fazer de bloco, de qualquer outra coisa. Mais uma vantagem desse matrizeiro, dessa bancada, ela fica no alto. E uma coisa que eu reparei ao longo do cultivo aí, plantas que ficam no alto, elas têm menos chance, não que não peguem, né, mas tem menos chance de pegar cochonilha, fungo, esse tipo de coisa. Né, elas meio que ficam isoladas e protegidas. Quando você deixa as plantas assim ó, no chão, como aquelas ali, elas têm uma chance maior de vir insetos, bichos, pragas e tudo mais. Estando no alto, quando elas estão no alto, isso daí diminui bastante, tá? As plantas tendem a ficar bem mais saudáveis. E agora vem uma pergunta que sempre me fazem, que é a questão da rega. Vou contar todos os detalhes para vocês e ainda vamos fazer a rega dela juntos. Como ela tem essa emenda aqui, ó, tá vendo? Que é uma canaleta sobreposta na outra, tá? E aí no final, deixa eu mostrar para vocês. No final, nós colocamos aqui um pouco de cimento só para segurar o substrato. Inclusive, tem que dar uma consertada aqui. Então, como ela tem essa emenda, a água ela não vai ficar presa. A água vaza pela emenda aqui, ó. Então, sempre quando eu rego, a água escorre muito por aqui. Então, eu não precisei fazer furos por esse motivo. Apesar de que tem alguns pontos que tem os buraquinhos, eu acho que colocaram parafuso, alguma coisa, a água escorre. Então, ele não é 100% reto, né? Ele tem um pouquinho de declive, o chão aqui não é perfeito, né? Quando a gente fez, a gente não deixou no prumo certinho, lindo, bonitinho. Então a água vai escorrer. Dessa forma a gente pode regar sem medo de ser feliz, que o resultado vai ser esse daqui, gente, ó. Ah, e detalhe, né? Não adianta nada se o substrato for ruim. Esse daqui é o substrato Biomix, flores e folhagens, ó. Eu coloco carvão aqui também, coloco palha de arroz, como se fosse um vaso normal, tá? Ah, e antes de fazer a rega, deixa eu dar mais uma dica para vocês. Esse Sedum obeso aqui, por exemplo, ó, ele tá aqui há muito tempo já, foi uma das primeiras que eu plantei. Inclusive também, ó, crescendo várias mudinhas e tudo mais. Já retirei muitas mudas dessa parte. E o que acontece, ó, reparem nesse substrato aqui. Tá vendo que ele tá bem solto, novo. E reparem nesse substrato aqui, ó. Ó, ele tá um pouco mais compacto, porque ele é um pouco mais velho. Ó, inclusive tem até mudinhas por folha aqui. Ele é um pouco mais velho. Então o que que eu faço? Vira e mexe aí, eu tô dando essa manutenção. Eu completo, porque pode ver que ele dá uma compactada, ele abaixa um pouco. Então eu pego aqui nas laterais, eu tiro um pouquinho, né, dessa parte de cima mais dura e completo com um substrato novo. Eu fiz isso há pouco tempo nessa parte aqui, ó. Ó. Então eu vou dando esse tipo de manutenção. Dificilmente eu faço adubação aqui, tá? Se eu fizesse, eu aceleraria o processo, as plantas iam crescer mais e tudo mais. Mas o substrato Biomix ele tem bastante vitamina e dura bastante tempo. Então eu ainda não precisei ficar adubando, porque as mudas que eu tiro daqui, pessoal, não tem pressa. Eu deixo elas crescerem no tempo e tudo mais. No tempo delas, né? Não no tempo, porque tá aqui debaixo do plástico difusor, tá? Então, se eu quisesse acelerar o processo, poderia adubar, que também seria top, tá? Ia dar bastante resultado. Ah, eu prometi para vocês que mesmo se você tivesse um espaço pequeno, você poderia replicar. Como que você pode replicar isso, gente? Você não precisa usar exatamente essa canaleta aqui, né? Porque não é tão simples de encontrar. O que você tem que pegar aqui é a ideia. Então, se você não tem tanto espaço, você pode fazer isso numa coisa menor. Então, usa a sua imaginação aí. Observe se você não tem alguma coisa aí na sua casa. Ou você pode construir, por exemplo, de madeira. Você pega a tábua de madeira, essa de pedreiro mesmo, fala pro seu marido aí, ou você, se você tem uma ferramenta, ou manda em algum lugar, corta e constrói uma espécie de caixote. Aí dentro desse caixote você pode colocar um plástico, alguma coisa para forrar, só para não ficar direto na madeira. Faz os furos, joga o substrato, assim você vai ter uma bancada igual essa. Nem que seja menor, você pode fazer ele em espécie de prateleira. Enfim, usa a sua imaginação, porque é muito útil, vale muito a pena, tá, pessoal? Você cuida de várias espécies, vários tipos de planta no mesmo lugar. Isso te dá tempo, o cuidado fica, né, um só, então você vai regar, é uma rega só, facilita muito no cultivo. Além do que, né, dá muitas mudas, você pode cortar e ganhar dinheiro ainda com isso, você pode vender. Top, né, gente? Bora fazer a rega agora, eu tô aqui com a minha mangueira, né? Tudo sujo de barro, gente, chovendo muito por aqui.
falar pra você, se não deixou o like ainda, deixa o like nesse vídeo. Uhul. Ó, sem dó, pessoal. Como que eu faço a rega aqui? Eu deixo secar 100% do substrato, aí depois eu rego. Isso varia com a época do ano. Então, no verãozão, eu rego 2 a 3 vezes na semana. É bastante, pessoal, porque aqui no sítio, ó, venta bastante. Então eu faço muita rega. Mas você tem que acompanhar, ver se a planta tá pedindo, se não tá. Eu tô gravando esse vídeo aqui numa sexta-feira e a última rega que eu fiz foi na segunda. Então deu aí 5 dias em média de espaçamento. Tá uma semana meio chuvosa, não tá tanto calor. Então tô dando esse espaço de tempo aí. Outra coisa que você tem que considerar também é a quantidade de substrato. Se for um pouco mais raso, vai secar mais rápido. Se for um pouco mais fundo, vai demorar mais para secar. Tem algumas variaçãozinhas aí, tá? Então, eu faço em média 2 vezes na semana, combinado? Essa parte é boa, gente. Ó, um detalhe, aqui onde estão as cabeças que já estão começando a ter raízes, eu não rego tanto, tá? Eu não encharco tanto. Apesar de não ter divisão, elas, né, a terra não vai puxar toda a umidade para lá. Onde tem raízes, tende a ficar mais úmido. Então essa parte aqui, por exemplo, que é mais antiga, ó, que eu falei para vocês, tem mais raízes. Aqui eu rego até escorrer. Rego bastante mesmo. Aí eu coloco bastante água até escorrer, tá? Porque é onde pede mais água. E aí eu vou mesclando assim. Se você quiser também, mais uma dica. Eu não fiz aqui, mas você pode utilizar aí na sua, né? Quando você fizer. Inclusive, se você fizer, manda foto pra gente lá no Instagram, lá nas nossas redes sociais. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Se você quiser, você pode colocar divisões. Então, coloca, sei lá, um pedaço de madeira ou faz de cimento mesmo, dividindo. Dessa forma você pode colocar de um lado só planta decapitada, do outro só plantas que já têm raízes. Entendeu? Assim você consegue equilibrar aí e não vai matar nenhuma suculenta. Eu já tenho uma certa experiência do cultivo, então eu coloco tudo junto, gente. Decapitada, com raízes. Eu só cuido nessa parte da rega aí, tá? E vocês estão vendo, ó, que é bastante água. Sem medo, pessoal. Bora ser feliz. Então tá aí, nossa bancada inteligente de matrizes maravilhosas. Olha cada coisa linda, gente. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre ela, né, sobre as plantas que estão aqui, se quiser que eu fale individualmente, olha como ela prospera, gente. Olha quanta mudinha tá vindo aqui, ó. A cor da mão já. Sobre as plantas que estão aqui e tudo mais, né? Que planta, se eu acho que tem alguma suculenta que eu não colocaria aqui, alguma coisa do tipo, deixe seu comentário aqui embaixo nesse vídeo. Olha essas super booms, que legal. Vou falar só uma coisa rapidamente sobre elas. Estavam em vasos individuais. Eu tinha 12 vasos de super boom e não ia nem a pau, pessoal. O que eu fiz? Vou juntar ali e deixar crescer. Olha como já virou um montão aqui, ó. E depois eu posso decapitar e deixar a parte da matriz ali, porque, ó, veja quantas cabeças eu já posso tirar daqui, ó. Então, para quem vende, isso daqui é excelente, cresce muito, pessoal. Ó, coisa linda. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem um recado muito importante para dar para vocês agora no final. Se você quiser comprar suculentas, gente, que muitas saem daqui do nosso suor, com muito orgulho a gente faz essas plantas, com muito cuidado, com muito carinho. O link do nosso site vai estar aqui na descrição. Tem também um aplicativo, Suculentando app, que é topíssimo para você que quer melhorar o seu cultivo, acompanhar as regras. Você consegue ver tudo pelo aplicativo, identificar suculentas, tem tudo lá. Também vai estar no link aqui embaixo, tá? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like. E bora pro próximo vídeo, né, pessoal? Deus abençoe nossas vidas. Obrigado demais. Fui!